todos muito bem-vindos ao podcast da Arqueologia Alternativa. Sim, agora nós vamos ter um podcast. A ideia é que esse quadro seja semanal e a gente entreviste a Cris Amarante ou algum outro convidado. Hoje nós vamos falar do amor da Cris pela arqueologia dentro da Faculdade de História. Se você quer saber mais sobre isso, fica aí ligadinho. Então, Cris, sua primeira formação não é arqueologia? Qual foi a faculdade, que você entrou? Por que você escolheu? Não foi arqueologia, Jane. Mas eu não posso denunciar a minha idade, assim, porque na minha época não tinha graduação em arqueologia. Existia antes, até 98, uma faculdade só, Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, que era uma universidade privada. Mas depois o curso fechou e eu entrei em 97, a primeira vez em Santos. E mesmo assim, na época, eu nem sabia que isso existia também. Eu soube, assim, muitos anos depois, essa da Estácio de Sá. E daí eu fui estudar na Unisantos porque eu sempre gostei de história na escola. E desde os 11 anos, assim, eu nem era ainda da antiga quinta série e eu já tinha amizade com a professora de história. Porque uma vez ela quis uma menina, sei lá, porque ela cismou, mais nova que os alunos dela, para recitar um poema. E falou, quem quer? E a minha professora perguntou. E eu falei, eu quero. E aí eu virei amiga dela, queridinha dela. Ela queria me adotar uma época, mas a minha mãe não deixou. Mas eu descobri depois que o que eu gostava desde cedo já era arqueologia, porque eu não sabia nomear por causa dos temas. Eu gostava de história egípcia, história da Mesopotâmia, maias, incas e astecas, e povos indígenas do Brasil, e me interessava muito pela questão da escravidão, de como que era esse começo da colonização do Brasil. E se for pensar, todos esses temas são muito mais ligados à arqueologia do que à história. Mas eu só fui descobrir isso na faculdade de História. Legal. Então você tinha uma matéria na faculdade? Sim, na faculdade de História eu tive uma matéria de arqueologia com a doutora Eliette Pitágoras, arqueóloga, mestra e doutora em arqueologia pela USP. E aí eu fui vendo com a professora Eliette que, não é história que eu gosto, é arqueologia. Eu cheguei a desistir no final do primeiro ano, porque eu entrei em 97, porque eu decidi que eu queria ser pesquisadora. E por conta disso eu queria muito estudar em uma universidade pública. Hoje eu acredito que as coisas estão um pouco diferentes, mas geralmente as universidades públicas valorizam mais a pesquisa do que as privadas, que se preocupam mais em formar o profissional, e não o pesquisador. E eu já queria desde cedo, eu quero fazer pesquisa. E aí, por uma série de razões pessoais que eu não tenho totalmente resolvido até hoje, então eu não vou falar sobre isso aqui, eu acabei voltando lá para a universidade privada. E uma amiga, que é a Alexandra Fernandes, que você conhece, já viu um videozinho dela, falou, Cris, mas aqui na Unisantos tem a disciplina de arqueologia na história, e não é toda a universidade que tem. Então você volta para a Unisantos mesmo e aproveita essa disciplina com a professora Eliette. E foi o que eu fiz. Legal. A Bia falou aqui, arqueologia para mim era dinossauro, culpa do seriado Friends. Pois é, Bia. Aí é paleontologia. Mas sabe que o povo confunde, eu achava que era só a gente, né? Que falavam que, vocês escavam dinossauro, mas também perguntam para paleontólogos se eles escavam pirâmide. E daí eles ficam muito bravos, porque pirâmide é arqueologia. E quando perguntam para nós dinossauro é paleontologia. Faz parte. Então, foi durante a faculdade de História que surgiu esse amor pela arqueologia? E aí eu acho que você já vai falar, mas teve alguém que te inspirou nisso também? Então, sobre a inspiração, né, e sobre a professora Eliette, daquelas coisas que a gente só reflete na nossa vida depois que a gente passa dos 40. Se eu for dizer que a professora Eliette foi uma inspiração para mim quando eu ainda era aluna dela, eu vou ser hipócrita, porque não era muito.
Assim, mas hoje, porque eu queria estudar fora de Santos, porque eu sempre quis morar fora de Santos. Isso era uma coisa. Desde que eu era novinha, eu queria ir para fora, eu queria pesquisar, eu não queria ficar ali. E embora seja uma cidade muito interessante em termos arqueológicos, que foi o que eu defendi depois no meu mestrado, né? Fiz as pazes com a arqueologia da cidade de Santos no meu mestrado na USP. Mas hoje eu vejo que foi muito bom ter como primeira referência uma arqueóloga mulher. Porque também eu era muito novinha, eu tinha 18, 19 anos. E eu não conhecia, assim, eu queria ser arqueóloga, mas eu não conhecia nada do meio da arqueologia. Quem era, quem pesquisava, quem fazia, como as coisas funcionavam. Eu só fui descobrir de verdade quando eu larguei tudo para ser arqueóloga nos meus 36. Então, olha só, fiquei dos 18 até os 36 atrás de ser arqueóloga. E daí eu não tinha noção de que na arqueologia é um mundo muito masculino, né? Que as pessoas que não são arqueólogas fazem essa ligação por causa do personagem Indiana Jones. Por mais que exista a Lara Croft, mas ela não é popular como Indiana Jones. Então, fora da universidade tem essa comparação com ele, então se liga a arqueólogo, mulher, homem. Por isso que eu sempre faço questão de falar arqueólogo e arqueóloga. Porque por mais que eu seja uma mulher arqueóloga falando, às vezes nem sempre para as pessoas é óbvio que existem arqueólogas mulheres, né? E nós somos maioria. Nós somos maioria, mas não maioria nos cargos de coordenação e chefia, o que é uma questão, tanto na arqueologia terrestre quanto na minha área, que é subaquática, que é pior ainda a situação. E daí, então, hoje, entendendo melhor esse quadro da arqueologia como profissão, então eu consigo reconhecer o quanto foi importante, aí sim, a professora Eliette como referência. Então, hoje, ganhou mais sentido o fato de eu ter tido como professora uma arqueóloga mulher do que quando eu tinha 18, 19 anos e a tinha como professora. Sim. A Bia falou sempre, né? Até fora da arqueologia também tem isso, né? É difícil você encontrar mulheres em cargos de autoridade, né? Então, mas sabe que para mim isso é esquisito? Porque eu acho que já que a gente está falando da minha história, né? Por que eu demorei tanto tempo para chegar na arqueologia? Porque eu construí toda uma carreira pública na educação. Com 18 anos eu passei num processo seletivo na prefeitura. E 3 anos depois eu fui efetivada porque eu passei no concurso da prefeitura. Então, imagina, eu tinha um emprego bom, eu ganhava relativamente bem, eu fiz carreira, eu fui coordenadora pedagógica, eu trabalhei na Secretaria da Educação, eu fui chefa de equipe do Jardim Botânico, né, da seção de educação ambiental, e na educação é um mundo muito feminino. Então, para mim, esse questionamento nem existia. Porque a escola de criança, quem manda é mulher. Quem manda na sala de aula da criança é uma professora mulher, geralmente. Aí os homens que sofrem bullying quando vão dar aula lá para as crianças pequenas, coitadas. Porque as mães ficam, um homem vai ser professor do meu filho pequeno, que é uma bobagem também. Mas, enfim. E depois, quando eu trabalhei na Secretaria da Educação, também eram todas as mulheres em cargo de chefia. A secretária da Educação, de quando eu trabalhei lá, acho que ela ficou 12 anos como secretária, uma mulher. E todas as chefes eram mulheres. E eu, como mulher, também estava ali. Os homens eram minoria. Então, assim, nunca parei para pensar o papel da mulher no cargo de chefia, porque eu fui mulher e chefe muito cedo também. Com 27 anos, eu passei no concurso de coordenadora pedagógica e eu fazia formação de professoras já. Com 30 anos, eu era coordenadora de escola, ou seja, já estava na gestão pública. Com 32, eu já era chefa de seção. Então, assim, cedo eu era chefa e era mulher. Então, onde ficar pensando nisso? Se na minha vida, nem cabia, nada a ver. Então, para mim, entrar na arqueologia e lidar com essas questões foi um choque. E eu demorei a entender, Jennifer, a questão do preconceito
em relação à mulher na arqueologia. No começo, assim, não entendia direito porque não tinha trabalho, não entendia direito porque não tinha campo pra gente, não entendia direito porque ficavam dizendo, ainda mais mulher arqueóloga subaquática, que a gente não mergulha direito, não mergulha bem, umas bobageiras que hoje eu vejo que não tem o menor sentido, essas coisas. Gente que eles dizem que não mergulha bem, tem muito mais tempo de mergulho do que homem aí que está em cargo de chefia, que é considerado que mergulha bem, mas ok. E daí, então, aí que eu me toquei, assim, uns 2, 3 anos depois de falar, nossa, que mundo é esse? Que coisa esquisita é essa? Daí entender a importância da professora Eliette como minha professora. Tipo, nossa, aquilo que eu tive foi muito diferente da realidade. Eu não valorizava porque eu não sabia, né? Porque eu vivia num mundo feminino. Na própria faculdade de História, todas as nossas professoras praticamente eram mulheres, as chefas de departamento eram mulheres, eu era secretária da coordenadora, era toda uma mulher ali. Então, que papo é esse na arqueologia? Que diacho está acontecendo aqui, meu Deus? Legal. Ô Cris, nem tá no roteiro, mas eu queria te perguntar, teve alguma coisa assim em específico que você enfrentou por ser mulher negra também? Ou nada que venha à mente? Nada que venha à mente. O que eu lembro, assim, quando eu entrei no mestrado em arqueologia na USP, tinham 40 pessoas na minha classe e eu era a única negra. Então isso me chocou, do tipo, não é possível, tem um negócio errado aqui. Não é possível que os brancos sejam mais inteligentes em arqueologia do que o negro. Tá acontecendo uma coisa esquisita. E não é possível que nenhum negro, nenhuma mulher negra, ninguém negro queira estudar arqueologia na USP, né? Esquisito. Mas graças a Deus hoje eu vejo essa situação mudando, né? Tem mais pessoas negras, homens e mulheres, inclusive na própria Universidade de São Paulo. Quando eu fiz o processo seletivo da Universidade de São Paulo, passou no doutorado a Paty Marinho, e eram 7 pessoas, ela entrou, né? Quando eu fui para Aracaju, já não tinha muito essa coisa de cor, nós entramos, éramos 6 pessoas, eu negra, Felipe negro, então na Federal de Sergipe a coisa também é mais equilibrada. E então não sinto. E mesmo quando eu vim para a Europa também, embora você não tenha perguntado, mas eu não senti preconceito por ser negra. Mas também eu vejo que o grupo de pessoas que eu tô junto é um grupo de pessoas já com uma cabeça diferente, sabe? Então, assim, nenhum momento por parte do meu chefe, da minha chefa, eu senti isso, muito pelo contrário. Mas também tem uma coisa, a minha chefa é portuguesa e branca. Eu adoro ela, a doutora Yolanda Mouta Fraga. Ela é um amor, né? Uma pessoa incrível. E a mãe dela é angolana. Então eu pensei, embora a Yolanda tenha a pele branca, ela é uma pessoa que entende perfeitamente tudo que eu passo. Então não tinha o menor sentido ela tratar uma mulher negra com preconceito, sendo que ela sabe da situação da mãe dela aqui em Portugal, né? E ela, sim, mais velha que eu, deve ter passado por questões, né, que eu não passei. Então, tranquilo. Tranquilo. Entendi. Legal. E Cris, você também tinha me falado, né, numa outra conversa que a gente teve sobre essa dificuldade de fazer a faculdade. Você teve que mudar de estado? Como é que foi isso, assim? Esse ir fazer a faculdade, teve essa dificuldade? Foi no doutorado já, que eu tive que mudar de estado. Então, Jane, mas a dificuldade, aquele problema que eu não quis falar, tudo bem, vou falar agora. Justamente, eu fiquei na minha cidade porque a minha mãe não deixou eu ir estudar fora. Porque isso é uma coisa que eu acho que muito aluno, tudo bem, vou falar porque eu acho que muito aluno, muita mulher, né, que vem como a minha família não é erudita. Eu escrevo isso na minha tese de doutorado, no agradecimento. E que problemas isso acarreta? Vários. Porque uma família que os pais não estudaram muito, não entendem direito isso de você querer mudar de carreira, mudar de profissão, até estudar. Se bem que os meus pais sempre me estimularam a estudar.
mas eles achavam que essa coisa de arqueologia do tipo não era para mim. E eles achavam assim, como você vai estudar fora e como que a gente vai te manter financeiramente? Então, já que você está na prefeitura, você ganha bem, você consegue pagar sua faculdade e estudar aqui. Qual é o meu grande trauma dessa história toda? Porque depois, na Universidade de São Paulo, quando eu tentei entrar no mestrado, você tinha que ter um raio de uma carta. Ai, gente, eu tô falando isso aqui, esse assunto é espinhoso, hein? Mas eu vou falar, porque é uma crítica à academia, principalmente à USP. E hoje em dia, graças a Deus, isso não existe mais, de um professor ter que fazer uma carta para você fazer a prova. Isso desde 2015, 2016 já não existe mais, graças a Deus. Mas conseguir esse raio dessa carta era o cão, principalmente se você era aluno vindo de uma universidade privada. Então eu demorei 3 anos só para conseguir a carta. E aí, olha a minha situação. Era para um vídeo mais na frente, mas tudo bem, já que isso puxou a questão para cá, vou explicar, né, o porquê que ter estudado em uma universidade privada, por mais que eu tenha tido aula de arqueologia, dificultou tanto a minha vida depois para o mestrado e o doutorado. Porque como eu não fui aluna nem da USP, nem de uma universidade pública, os professores olham com certa desconfiança o aluno que vem da universidade privada. Então, assim, essa pessoa, hoje em dia eu entendo por quê. Porque qual é a ideia por trás disso? Esse aluno, ele consegue levar uma rotina acadêmica, mesmo tendo vindo de um lugar onde ele não foi obrigado a pesquisar na graduação. Esse aluno tem condições de apresentar em um congresso? Esse aluno tem condições de escrever artigos? Esse aluno tem condições de frequentar as aulas, de escrever uma tese e de defender essa tese ou essa dissertação de mestrado? Então, essa é a grande questão dos professores na USP, que esse raio dessa carta. E que muitos alunos que vêm de universidade privada até hoje sofrem querendo entrar no mestrado e no doutorado, porque às vezes não tem a carta, mas a questão toda a pessoa passa ao longo do processo seletivo. E então foi muito dolorido, gente. Isso que eu ia falar da minha situação. Então, eu trabalhava na prefeitura, eu já tinha minha filha e eu era casada. E eu ia uma vez por semana para São Paulo, porque eu queria que os professores me conhecessem, para que alguém tivesse uma luz e enxergasse que eu tinha a condição de fazer aquele processo seletivo e pudesse fazer a prova. Então eu demorei 3 anos indo para São Paulo todas as semanas, não era todo dia, era uma vez por semana. Mas essa uma vez por semana, lá em 2007, 2008, eu gastava em torno de R$100 o dia, porque alimentação, gasolina, pedágio, ficava muito caro, muito cansativo. E no final de 3 anos, eu já achei que eu não ia conseguir. Foi quando a professora Marília, porque já vim, olha só, a Marília me conheceu ao longo desses 3 anos, me viu apresentar em congresso, me viu, né, nos corredores da USP, conversou comigo, me acompanhou e falou: eu vou dar o meu voto de confiança para você. Eu não vou contar a história da Marília, vamos deixar isso pro vídeo do mestrado, porque acho que vale a pena contar assim com calma, com carinho. Mas assim, então, esse era o meu grande trauma em relação a ter estudado numa universidade privada. Eu sabia, no fundo, que eu ia encontrar uma dificuldade depois para continuar os estudos. Mas tem um lado bom também disso. Eu, antes de entrar na USP, eu fiz um curso de Ciências Humanas. Eu terminei a faculdade de História, eu entrei no curso de Pedagogia, que foi a minha 2ª graduação. E eu já tinha filho, eu era casada e trabalhava. E lá nessa pós de São Paulo, eu fui aluna do professor Pedro Paulo Funari, que é um dos maiores arqueólogos do Brasil, né, vivo. E o professor Pedro Paulo Funari orientou o meu trabalho, que aí eu já era formada, já trabalhava na prefeitura como formadora de professores, fiz uma parceria com a professora Eliette, depois de formada, eu como voluntária do IPARC, que era o Instituto de Pesquisas em Arqueologia da Universidade Católica de Santos,
E comecei a levar, e ela falava da parte de arqueologia, eu falava de educação, eu meio que traduzia o que ela falava para os professores, porque como arqueólogo costuma falar numa linguagem muito complicada, o professor olha e fala assim, ah tá, e como é que eu aplico isso aí na minha sala de aula, sabe? E daí a minha função era dizer, olha, você pode fazer essa atividade com seu aluno, pode fazer isso, pode levar tal coisa, e deixar numa linguagem mais fácil, quando eu sentia que a professora Eliette falava uma coisa assim, muito que eu percebia que eles não estavam entendendo nada. E daí esse trabalho gerou um texto, uma monografia. E o professor Pedro Paulo Funari me orientou. Então, assim, antes de entrar na USP, eu tive essa experiência com ele. Ele começou a me formar arqueóloga. E daí ele levava texto, nós nos encontrávamos na biblioteca da Universidade de São Paulo. Ele fez uma coisa muito maravilhosa comigo, porque eu não era aluna da USP, ele me apresentou para a bibliotecária e falou assim, eu quero que você trate essa moça como se ela fosse uma aluna da USP. E na época, a bibliotecária era a Eleusa, e eu sou amiga da Eleusa até hoje. E a Eleusa realmente me tratou como uma aluna da USP. Eu pegava os livros, eu ia para São Paulo, eu lia, e eu escrevi essa dissertação. E por incrível que pareça, né, das coisas que são coincidência, mas não é cristocidência, quem fez parte dessa banca minha, ele convidou o Gilson Rambelli, que é arqueólogo subaquático. E também, para quem não sabe, desde os meus 18 anos eu já queria ser arqueóloga subaquática. Quando ele falou que ele ia convidar o Rambelli, eu... Gente, o Rambelli, eu vou ter um arqueólogo subaquático me conhecendo mais de perto, né? Eu fiquei muito feliz. E daí, então, mas por que eu tô falando do Funari? Porque essa minha insegurança de, eu estudei numa universidade privada, não vou conseguir entrar na USP, o Funari quebrou muito isso, porque às vezes ele tinha muitas conversas comigo e me dizia, você tem capacidade, você estuda que você passa na USP, estuda que você passa numa universidade pública, você consegue fazer um mestrado. Então ele insistiu muito, e daí eu pensava, não é qualquer pessoa dizendo que eu consigo estudar numa universidade pública, o mestrado. É o professor Pedro Paulo Funari. É uma das pessoas mais importantes da arqueologia do Brasil na atualidade. Então, se ele está falando, então eu vou seguir em frente. Então, essa foi assim a maior dificuldade em relação à universidade privada. Não foi a universidade em si, mas essa condição do aluno conseguir ir para a pública. Eu acredito que hoje, com SISU, né? Na minha época não tinha SISU, com essas outras, um número maior de vagas, né? Mais universidades públicas, 15 cursos de arqueologia que os alunos já entram na graduação de arqueologia, acredito que essa situação hoje não seja assim tão complicada como foi para mim quando eu tinha lá os meus 20 e poucos anos, 24, 25 anos. Mas foi uma parte doloridinha, assim, sofrida, que eu chorei muitos anos. Às vezes eu penso, Deus, eu acho que se juntar tudo que eu chorei, que eu queria ser arqueóloga, 18 anos chorando que eu queria ser arqueóloga, eu acho que dá, assim, uma garrafa PET de 2 litros, tranquilo.